Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que diz respeito a todos nós, que é o valor do perdão em nossas existências. Muitas e muitas pessoas vivem verdadeiramente oprimidas por conta das mágoas que vão guardando em seus corações. A gente sabe que muitos eventos que deixam a gente muito triste, às vezes uma decepção com um amigo, às vezes um problema com algum familiar, e aí a gente vai guardando a mágoa oriunda dessa experiência, vamos dizer assim, negativa, que a gente tem, que é natural até na nossa existência, e a gente vai guardando isso na nossa mente e vai se tornando um verdadeiro lixo, um lixo mental. Sendo que isso aí tem um custo muito grande para a gente. À medida que o tempo passa e a gente não vai trabalhando esse sentimento e não vai elaborando o perdão, e diga-se de passagem que o perdão não é exatamente o esquecimento no sentido material do evento. A gente pode continuar se lembrando daquele evento, mas isso não evocar dentro da gente aquela sensação de dor, aquela sensação de agonia, aquela sensação de desespero, porque a gente tem que aprender a superar as dificuldades que são decorrentes de uma vivência social. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa pensa de um jeito. E muitas vezes as pessoas terminam nos magoando mesmo sem ter a intencionalidade. Mas a gente, por guardar uma expectativa muito grande daquela relação, a gente termina criando dentro da gente, guardando dentro da gente um sentimento que é um sentimento de negatividade relacionada àquele evento. E isso com o tempo vai gerando problemas que muitas vezes se transformam em quadros depressivos, graves até, porque essa energia que é acumulada decorrente desse pensamento que a gente vai, vamos dizer assim, deixando crescer dentro da gente, direcionado a alguém, alguma pessoa que em determinado momento da nossa trajetória não correspondeu exatamente às nossas expectativas, eles fazem com que a gente comece a viver mal, a gente começa a viver, vamos dizer assim, num patamar fluídico inferior àquele que a gente poderia experienciar. A cada experiência, mesmo a gente considerando que a gente tem muitas possibilidades existenciais, que nós somos seres eternos, multiexistenciais, cada etapa existencial nossa, ela é muito curta. Não vale a pena, vamos refletir sobre isso, não vale a pena a gente perder o nosso tempo, certo? Alimentando qualquer sentimento que seja, vamos dizer assim, qualquer sentimento que seja negativo em relação a quem quer que seja. O mestre sublime Galileu, Jesus de Nazaré, passou por aqui deixando a sublime lição do perdão. Quando Pedro o questionou sobre quantas vezes deveríamos perdoar aqueles que nos ofendem, Jesus foi tácito em dizer 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Por que isso? Porque ele sabe que, na verdade, o perdão é para quem perdoa. A gente se liberta do cativeiro dos sentimentos atrozes que nos levam, muitas vezes, a noites mal dormidas, nos levam a perdermos dias preciosos de existência por conta de uma pessoa que muitas vezes já não está nem aí para a gente. E no último momento, no momento do sofrimento maior, no Gólgota, depois da sua condenação, vamos dizer assim, indevida, Jesus olha para aquela multidão que estava ali atordoada e pede a Deus que os perdoe porque eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, até no último instante, Jesus deu a lição de que o perdão é necessário para a nossa resolução como ser humano. E a gente fala isso em Jesus como base porque ele, seguramente, é a pessoa, é o espírito mais evoluído que já passou pelo nosso planeta. E a gente sempre utiliza ele como referencial. Porque, inclusive, ele disse, se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão da mostarda,
vós farias isso e muito mais. Então, Ele colocou a gente também na condição de responsáveis por elaborarmos dentro da gente a nossa evolução espiritual. Então, a gente não pode ficar simplesmente aguardando de braços cruzados que essa evolução ela caia do céu. A gente tem que trabalhar para isso. E uma das formas da gente trabalhar e conduzir esse processo é a gente começar a perdoar de verdade aquelas pessoas que atravessam ou atravessaram o nosso caminho como instrumentos de nossas dores e nossos sofrimentos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas e como é que eu faço isso? Se quando eu me lembro da pessoa eu tenho uma raiva danada, eu tenho vontade de esganar aquela pessoa. Então, o primeiro movimento que deve se fazer é a gente entrar em contato com algo que está acima da gente. E a gente pedindo essa força ao astral superior com sinceridade, pedindo para que eles nos secundem nessa intencionalidade que a gente deve ter de realmente perdoar aquelas pessoas que nos trouxeram tantos dissabores, a gente vai na elevação da nossa faixa de pensamento, aurindo do fluido cósmico universal a condição da gente olhar para aquela pessoa que se equivocou de uma maneira mais fraterna. Até porque nós mesmos também não somos infalíveis. E com certeza nós gostaríamos que quando a gente machucasse alguém, que essa pessoa também tivesse por nós um sentimento de maior indulgência. Então, minha gente, vamos fazer um movimento de superação desses sentimentos negativos que tantos males trazem para a gente. É isso aí, minha gente. Fiquem ligados, não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos o canal Luz da Espiritualidade, trazendo conhecimento da espiritualidade para todos vocês. Um grande abraço.